aquela escola é quase um quartel ou um seminário. Então é um ambiente super fechado, defendido pelos guardiões daquilo que são os professores, é a tradição de 100 anos daquela escola e as famílias que querem para os seus filhos um futuro. A escola se chama Welton, que não existe essa escola, e voltada para alunos de elite de Vermont, que é muito conservadora. Ele anuncia o professor John Keating, que é representado pelo Robin Williams, que é muito carismático, ele já foi aluno de lá. Ele começa a entrar com uma pedagogia de motivação dos alunos para a poesia e não de dissecação da poesia. Ele manda os alunos subirem na mesa do professor para ter uma outra perspectiva do mundo e vai dar aulas do lado de fora da sala e vai motivando os alunos a construírem suas próprias poesias, a darem voz ao que eles sentem e pensam, e daí começam a aflorar os conflitos que eles já trazem de dentro de si. Então a poesia vai dando vida, vai dando paixão, e o professor até pergunta: por que você faz poesia? Eu faço poesia, não sei porque. Aí ele fala: é para conquistar a mulher, né? Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. Poetry, romance, love, these are what we stay alive for. O diretor Peter Weir, ele fez outros filmes legais também. Ele fez A Testemunha e ele fez, sobretudo, O Show de Truman, tá? Em que, sobretudo nesse último, ele tem algum tipo de semelhança com essa Sociedade dos Poetas Mortos, que tem semelhança com outro livro, com outro texto, que é a Alegoria da Caverna. A caverna é isso, são pessoas que nasceram dentro de uma caverna, primeiro fato, e estão presas por correntes e só por isso direciona o olhar delas para o fundo da caverna, que não é totalmente fechado, há um espaço por onde passam as pessoas, tem uma fonte de luz, então ela projeta sombras no fundo dessa caverna, que acaba sendo uma espécie de cinema, né? E as pessoas veem as sombras e vão gerando um conhecimento. Note que no filme Sociedade dos Poetas Mortos, o que os professores, a escola, diz que vai oferecer? Vou lhe oferecer conhecimento. E o que é conhecimento? Então, a caverna também oferece um conhecimento. O conhecimento delas é completamente sombrio. É real, em parte, porque a sombra é real, mas é falho porque a realidade tem mais dimensões do que apenas as duas que uma sombra tem, né? E elas não sabem que a corrente que as prende é uma corrente. Elas chamam isso de afeto, chamam isso de educação, de tradição, de amor, etc., de religião. Então, a corrente tem vários nomes, mas ela tem o único efeito de prender, né? Um dia alguém foi solto, foi empurrado para fora do seu doce lar, né? E aí, então, ele foi empurrado por alguém, ou ele tinha alguma motivação já interna também, porque senão ele ia voltar correndo, né? E ele vai aos poucos, vai descobrindo o mundo, né? A pessoa na caverna, ela é libertada, vai olhando, vai descobrindo o valor da luz, né? Ela vê as coisas iluminadas, vê a diferença entre o dia e a noite, e aos poucos vai gerando esse conhecimento do lado de fora, que se contrapõe ao conhecimento que é falho, de dentro da caverna, e até que ele se torna capaz de olhar o sol diretamente, né? E aí ele descobre que o sol é o símbolo de uma coisa que tem um valor ético, que é o bem, né? Toda a filosofia, ela circula e ela celebra
uma coisa que são os três transcendentais, que são portas de entrada para um mundo maior, que rompe com esse nosso cotidiano sombrio, que são o bem, o vero, ou o verdadeiro, e o belo, ou a beleza. Essas três coisas, elas não são iguais, mas se equivalem enquanto elas são a ideia mais excelsa que o cérebro humano conseguiu elaborar. E você pode entrar por qualquer uma, você alcança as outras duas, né? Então você vê a verdade, você ao descobrir a verdade, ao amar a verdade, você acaba amando a bondade e a beleza. E aí pelos outros, né? Então se equivalem. Tem essa coisa de se libertar, de sair e de tentar voltar para poder ensinar os outros. Foi o que o Keating fez. Ele primeiro descobriu. Não adianta você dar belíssimas aulas das quais você não tem a convicção. Vamos viver plenamente a ideia do Carpe Diem, que é um tema que atravessa o filme e que é um trechinho de uma fala, de um texto de Horácio. E esse imediatismo talvez seja um pouco contrário ao Carpe Diem, quer dizer, eu devo fazer hoje, construir o meu hoje, para que ele consiga servir de escada, de degrau para amanhã, que eu também vou ter que construir. Então, nada está pronto de antemão. Não há tradição fora da vida, né? Não há valor fora da vida. Faça hoje extraordinário. Mas o extraordinário pode ser calmo, você não precisa se matar para hoje, porque depois não tem amanhã. Se matar não é a solução para o dilema dele, né? E os outros meninos vão conduzindo a rebeldia deles aos poucos. Cede aqui, fica em cima da mesa ali, dá uma enfrentada e tal, e vai aos poucos. É um pouco aquele poema do Brecht. São valiosos aqueles que fazem uma coisa num dia e muito importantes durante a semana, mas os que fazem sempre são imprescindíveis.